mais preocupado com essa apostasia é que as pessoas têm endurecido o coração cada vez mais e se afastado cada vez mais para longe da palavra de Deus. Embora, como disse o apóstolo Paulo, né, professam conhecer a Deus, mas o negam com as suas obras. Porque no momento que eu professo conhecer a Deus, mas as minhas obras não condizem com a doutrina de Deus, então logo eu estou negando Deus com as minhas obras. Se eu professo conhecer a Deus, mas as minhas obras, as minhas ações, ou as minhas pregações, elas deturpam a verdadeira mensagem, a verdadeira doutrina, então eu estou negando o Senhor, embora professando conhecer com a minha boca, mas ao mesmo tempo o que eu ensino é contra a doutrina bíblica. Então isso deixa claro que infelizmente a maioria apenas professa conhecer a Jesus, mas professa conhecer a Deus, mas negam ele com as suas pregações, com as suas ações e com as suas obras. Eu acredito, irmãos, que a palavra de Deus, ela nunca foi tão distorcida, ela nunca foi tão adulterada como tem sido por essa geração. Eu nunca vi tanta falta de temor a Deus como eu vejo na liderança atual. Nunca vi tanta irreverência, tanta falta de obediência, de submissão e de temor a Deus como temos visto nessa geração. Essa geração de líderes, irmão, sem dúvida alguma é a pior geração de líderes que já andou nessa terra. Nós sabemos do desvario da igreja por volta do século IV, pelo ano 300 e pouco, quando a igreja começou a se distanciar de vez do evangelho, por conta da igreja ter se tornado uma igreja política também, no tempo do imperador Constantino, que após receber uma revelação, né, ele acredita que teve uma revelação, estava diante de uma guerra que ele ia enfrentar dentro do próprio Império Romano, para unificar o Império Romano. O Império Romano chegou uma época que eles estavam tendo 3 imperadores, e Constantino lutando já havia vencido 2, agora só restava um para ele vencer, para unificar o Império Romano. E aí Constantino não tinha a menor chance contra aquele outro imperador com quem ele ia enfrentar, que agora no momento eu não me lembro o nome. E ele não tinha a menor chance porque o seu exército era pequeno. De repente ele olha para o céu e de repente ele tem uma visão e vê ali um sinal, um símbolo, um P e um X, que representa lá na língua grega, ou na língua romana, que representa as primeiras e as últimas letras do nome de Cristo. E ali ele vê aquele P e aquele X, e ali ele ouve uma voz que diz assim: com esse sinal vencerás. E ali ele manda imediatamente colocar aquele sinal nos escudos, nas bandeiras do seu exército. Eles vão para a guerra e realmente ele vence aquela guerra, e ele acredita que foi Jesus quem deu a ele aquela vitória. E aí ele, embora não convertido de fato, mas tornou-se um simpatizante muito forte do cristianismo, e assim ele adere, né? Ele simpatiza o cristianismo e adere ali a algumas práticas da religião, né? Do cristianismo. E daí, meu irmão, agora havia virado moda ser cristão, porque o imperador era cristão, e o imperador havia baixado um decreto e pedido a todos que não perseguissem mais os cristãos, que não fizessem mais mal contra os cristãos. Então ali começou o declínio da igreja, começou a apostasia da igreja naquela época. Homens que não eram convertidos começaram a assumir cargos na igreja. Homens que não tinham tido um encontro real com Cristo começaram a assumir cargos de importância, de pastores, de bispos.
E assim a igreja entrou em declínio, começou a entrar, né, o comércio, as indulgências, começou a entrar a idolatria, enfim. E assim a igreja foi naufragando. Mas não tanto como hoje. Porque mesmo a igreja naufragando naquela época, permaneceu os fiéis, os que eram verdadeiros servos de Deus, permaneceram fiéis a Deus. Permaneceram fiéis a Deus. Mas aí a igreja, ela passou séculos e séculos mergulhados nessa apostasia e piorando cada vez mais, até que chegou o século XVI, por volta do ano 1500, quando Martinho Lutero lá, que era um padre católico, e ao ver ali aquela corrupção dentro da igreja, aquele comércio desenfreado, as heresias e apostasia, promessa de salvação pela compra de um papel, um pecado que eu ia cometer amanhã, eu já podia comprar a indulgência hoje, porque aquele pecado já estava absolvido. Então Martinho Lutero, ao ver tudo isso e muitas outras coisas mais, os amuletos, então Martinho Lutero se levantou ali e trouxe ali a reforma, começando lá na Alemanha e ali se espalhando por toda parte do mundo. Então, queridos, aí houve esse movimento de reforma, e aí houve perseguição contra a igreja, pessoas sendo ainda mortas e assassinadas por conta dessa reforma. A intolerância, a igreja não tolerou, a igreja se sentiu afrontada, já haviam queimado muitos na fogueira, porque iam se levantando contra o sistema que a igreja estava regendo. Então a igreja havia queimado muitos na fogueira, já provando por si mesma que não era atitude de igreja de Cristo, mas de uma igreja herege, porque a igreja de Cristo jamais iria queimar alguém na fogueira. A igreja de Cristo, por mais que encontrasse hereges e pregasse contra os hereges, mas não ia queimar ninguém na fogueira. E a igreja romana, ela fez isso, a igreja católica, apostólica romana fez isso. Barbaridades, um verdadeiro terrorismo. Eu acho que o que o Estado Islâmico, né, o grupo radical islâmico está fazendo hoje no mundo, ainda foi pequeno diante do que a igreja católica apostólica romana cometeu no decorrer da sua história. Os milhões de pessoas que eles mataram porque não queriam aceitar a doutrina da igreja. Pessoas que criam em Cristo, que obedeciam a Cristo, que se submetiam a Cristo, mas que pelo fato de não se submeter às heresias da igreja católica, eles acabavam matando. Só para você ter uma ideia, houve um tempo que se uma criança aprendesse a rezar, né, ou recitar o Pai Nosso, os seus pais seriam mortos. O pai seria morto na fogueira e a mãe seria poupada para cuidar da prole dos seus filhos. Só em aceitar, só em uma criança recitar o Pai Nosso, o pai dela já era morto na fogueira. E aí, meu irmão, houve muitas barbaridades, muita perseguição e muita morte, muito assassinato aos verdadeiros cristãos por esta falsa igreja chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Então, mas irmãos, o cenário que nós estamos vendo hoje é um cenário muito pior. Por quê, pastor Jadel? Porque hoje, querido, não apenas a Igreja Católica Romana, mas como a maioria das igrejas que se intitulam cristãos continuam matando as pessoas, só que agora não mais fisicamente, jogando na fogueira, decapitando, enforcando, torturando. Não mais dessa forma, mas de uma forma ainda pior.
que estão matando as pessoas espiritualmente, estão matando a fé salvífica das pessoas. Porque naquela época as pessoas morriam, mas pelo menos elas eram salvas, porque criam em Cristo. E hoje, meus irmãos, as pessoas estão morrendo espiritualmente. Hoje as pessoas estão morrendo, a fé salvífica está morrendo. As pessoas têm fé num Deus que cura, as pessoas têm fé num Deus que faz milagre, mas as pessoas não têm fé no Evangelho que salva. Logo, se não tiverem fé no Evangelho que salva, não poderão se salvar. E isso é uma apostasia, irmão, que vem tomando proporções assustadoras e gigantescas. Pessoas têm sido praticamente obrigadas a abandonar a fé no Evangelho. Pessoas têm sido literalmente oprimidas e coagidas a não. Então, queridos, o tempo é muito pior. Isso lembra-nos o que aconteceu no tempo do profeta Jeremias, nos reis de Israel. Quando o profeta Jeremias profetizava ao povo, e no capítulo 8, no versículo 4, o Senhor revelava a Jeremias a grande apostasia do povo de Deus. Apostasia do povo de Deus. Jeremias estava ali dioturnamente, madrugando, à tarde, à noite, pregando para aquele povo, Deus enviando outros profetas, e o povo simplesmente não dava ouvido à voz de Deus. E o Senhor diz aqui ao profeta Jeremias, verso 4, Jeremias 8: dize-lhe mais, assim diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Quer dizer, todo homem que cai, torna-se a levantar. Todo mundo que se desvia, volta para o caminho certo. Aí no verso 5 ele pergunta, por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Retém o engano e não quer voltar. Olha o que o Senhor está dizendo. Os homens caem e se levantam, os homens se desviam e voltam, mas o povo de Jerusalém se desvia com apostasia contínua. Guardam o engano, retêm o engano e não querem voltar para a verdade. Ou seja, havia uma apostasia crescente, ascendente em Jerusalém, como há nos dias atuais. Por isso eu estou trazendo esse texto alegoricamente, porque ele se aplica perfeitamente ao que está acontecendo hoje, no século XXI, a igreja evangélica brasileira. E não só a igreja evangélica brasileira, mas também a igreja evangélica americana, norte-americana, e a igreja evangélica espalhada em toda parte do mundo. Há uma apostasia contínua desse povo. Um povo que se desvia, que apostata continuamente e não quer se voltar para o Senhor, o seu Deus, que dioturnamente os adverte através dos seus servos a que ele tem enviado. É um povo que retém o engano e não quer voltar. É um povo que ouve o engano, que aprende o engano e que se deleita em praticar o engano e não quer se voltar para Deus. Um povo que tem ouvido o soar da trombeta de Deus, a buzina de Deus, o alerta de Deus nos mandando voltar, mas é um povo de coração duro. Pastor Jardel, e aonde está a apostasia da igreja atual? A apostasia da igreja atual, querido, está da mesma forma como esteve a apostasia da igreja, do povo de Jerusalém. Um povo que se distancia de Deus por não obedecer sua palavra. O povo se prostrou diante de Baal, o Deus da fertilidade, da prosperidade. O povo se prostrou diante de Astarote.
As pessoas não cultuavam mais a Deus de uma forma legítima. O culto tinha deixado de ser teocêntrico. Deus tinha deixado de ser o centro do culto. Os homens agora, a cobiça era muito grande no coração dos homens. Os homens agora só pensavam em dinheiro, só pensavam em poder aquisitivo. Havia prostituição, vícios, havia mentira. Até os próprios sacerdotes e os profetas se corrompiam, os falsos profetas. Do maior até o menor se entregava à avareza, se desviava do caminho da verdade. O juízo era pervertido, porque aqueles a quem tinha dado o direito de julgar negociavam a justiça por um valor, dando assim a causa para o culpado, absolvendo o culpado e condenando o inocente. Pastor Jadel, e aonde? O profeta Jeremias chega a dizer que as mulheres cozinhavam almofadas para a rainha. Deus é chamada a rainha dos céus. Tão grande era a idolatria daquele povo. Os filhos cortavam a lenha, os pais cortavam a lenha, os filhos carregavam a lenha do fogo. E faziam bolos para oferecer aos deuses estranhos, que Deus nunca havia conhecido e nem havia ordenado, e havia ordenado ao seu povo que não os adorasse. Então a apostasia de Jerusalém está nisso, queridos. E a apostasia de hoje, pastor Jadel, está em quê? A apostasia de hoje, querido, está sim na grande desobediência do povo. Nessa desobediência contínua que a igreja evangélica tem para com a vontade de Deus. São líderes que seguem as próprias cobiças do seu coração e assim conduzindo um povo cego que não conhece a Deus para juntos caírem no abismo. São líderes que transformaram a obra de Deus em um show. O show gospel, o maldito, imundo e diabólico show gospel que foi criado lá nas profundezas do inferno. O arraial gospel está aí nos períodos juninos, que é uma festa tradicional que faz parte da cultura brasileira, totalmente reprovada pela minha pessoa, porque é uma festa idólatra. E a igreja evangélica simplesmente fazendo festa junina. Há igrejas nesta altura, meus irmãos, que os arraiais juninos já estão preparados. As bandeiras já estão dependuradas, os chapéus já estão na cabeça, as roupas coladas, as músicas countries, sim, as músicas que regem de acordo com o que a tradição manda, estão lá tocando em forma de gospel para agitar e excitar a carne desta geração de crente descompromissada com a palavra de Deus. Líderes de mente doente, corrompidas, privados da verdade, pensando que a obra de Deus é uma fonte de lucro e tem transformado ela em tal. Uma apostasia, quanto mais você adverte, quanto mais fala, eles se tornam cada vez mais praticantes de tal apostasia. Quanto mais se prega contra os shows em nome de Deus, quanto mais nós avisamos a ele que não façam shows em nome de Cristo, eles fazem cada vez mais. Quanto mais alertamos crentes que não participem desses movimentos, mais eles se reúnem para ir, com mais assiduidade. Quanto mais se prega que não se deve vender os dons de Deus, mais eles enriquecem às custas disso. É uma apostasia contínua, irmãos. É uma apostasia contínua. Retém o engano e não quer voltar. Um povo que perdeu a noção do que é correto aos olhos de Deus. São homens que apenas pensam, está dando certo, então vamos fazer. Não se importam se agradam a Deus, não importa se é correto, não importa se é certo. O importante para eles é se está atraindo multidões e o ministério deles está crescendo, estão arrecadando muito dinheiro. O importante para eles é isso. A apostasia hoje se dá nas mais diversas campanhas que são realizadas nas mais diversas denominações. Campanha da prosperidade, campanha da casa própria, campanha do resgate da família, campanha da bênção, campanha da vitória. A apostasia se dá, meus queridos, nesse movimento chamado de um movimento pentecostal herege, que está aí, um movimento que adotou as heresias norte-americanas. E um povo que está novo, que está chegando lá, que não faz parte de onde vem esse movimento herege, estão simplesmente se entregando a ele.
um movimento herege criado pelos os norte-americanos, que introduziram heresias de seitas africanas e trazem esse movimento que excita a carne, que é um movimento de histeria, de sensacionalismo, de histerismo, de descontrole emocional e físico, um movimento que blasfema do Espírito Santo e que insulta a ordem do culto, a qual foi definida em 1 Coríntios, que insulta as palavras do santo apóstolo de Deus, as palavras do apóstolo Paulo, que escreveu para doutrinar a igreja, as santas palavras do Espírito Santo. A apostasia, querida, ela se dá de várias maneiras. A pregação da teologia da prosperidade, que você é filho do rei, você tem que ter o melhor dessa terra. Você é filho de Deus, você tem que estar por cima e não por baixo, tem que ser cabeça e não cauda. A apostasia, eles nem percebem que estão desprezando os pobres, ignorando os pobres, rejeitando os pobres. Porque na visão desses homens, se alguém não fica rico é porque alguma coisa errada com ele, está em pecado, alguma coisa errada. Quando na verdade o evangelho não nos promete riquezas terrenas e muito menos incentiva o homem a correr atrás das riquezas desse. Essa pregação imunda, diabólica, ela tem roubado das pessoas a visão do reino de Deus e tem implantado nelas a visão de um reino, do reino dos homens, do reino da terra. Então, queridos, a palavra que Deus deu ao profeta Jeremias se encaixa muito bem. E o Senhor diz aqui no verso 6, eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, o que eu fiz? Deus está dizendo, está vendo a apostasia contínua, está vendo o povo negando a sua palavra, e nenhum deles se arrepende para dizer, o que eu fiz? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que se arremete com ímpeto na batalha. Verso 7, até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. A rola e o grou e a andorinha observa o tempo da sua ribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Até o jumento conhece o caminho que ele deve andar. Se você for lá para o interior, lá no interior, dentro do mato, que hoje as coisas estão mais fáceis lá, os jumentinhos estão praticamente aposentados. Mas antigamente se carregava água no lombo do jumento. Tinha 2 recipientes que chamava de caneca, feita de borracha, né, de madeira. E o camarada levava aquele jumentinho lá pro açude onde ele ia pegar água, e ali ele botava um funil, tinha 2 buracos, tinha um buraco em cada recipiente, e colocava os recipientes colocados em cima do ombro do jumento, nas costas do jumento, e ali ele enchia d'água. E quando ele enchia d'água, pronto, ele tangia o jumento, e o jumento ia para casa sozinho, meu irmão. O jumento sabia voltar para casa sozinho, no mesmo caminho que ele tinha vindo. De repente ele chegava e encostava na janela, e o camarada não precisava nem se preocupar em acompanhar o jumento. Ele podia ir na frente, ele podia até ir fazer outra coisa, ou ficar lá no açude tomando um banho, fazendo alguma coisa. O jumentinho ia bater na janela de casa com aquelas canecas d'água no espinhaço. O espinhaço é as costas. Então até o jumento conhece o caminho que ele deve andar, mas o povo de Deus não tem conhecido a vontade do Senhor, meu irmão. Os pombinhos que a gente vê voando, eles estão ali, voa pela praça, voa pelo campo, para por ali, come, bica ali a comida, mas à tardinha eles voltam para o seu pombal. No outro dia eles vão lá pelo mesmo lugar, estão lá no mesmo canto para comer, depois eles voltam para o seu pombal. Mas o povo de Deus não conhece o juízo do Senhor. A igreja evangélica atual não conhece a vontade do seu Deus. Ah, irmãos, quanta gente enganada. Ah, irmãos, quanta gente caminhando para a condenação sem querer abrir os seus olhos. É preciso conhecer a vontade de Deus. O profeta Oséias disse, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Deus quer se revelar para nós, Deus tem se revelado para nós através da sua santa palavra. Nós temos desprezado isso. Deus me colocou um ano numa emissora de rádio, dezenas de pessoas vieram congregar, mas outros ficaram sempre com dúvida, eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Numa igreja herege, numa igreja apóstata, e nunca tiveram coragem de tomar uma decisão séria na vida. Preferiram continuar dentro das heresias, dentro da apostasia, ao invés de seguir a verdade, porque estavam laçados e presos ao engano, a uma placa denominacional, e ainda hoje alguns persistem no erro. Você que ouve, quantas vezes Deus já mandou você vir congregar? Quantas vezes Deus já falou contigo, vá congregar, vá congregar. Vá congregar na igreja que o meu servo dirige. Vá congregar na igreja que prega a verdade. Vá congregar na igreja que prega a sã doutrina. E você não obedeceu. Ainda hoje Deus fala e você não obedece. Sair da apostasia, sair do engano, sair do engodo, sair das heresias, meu irmão.
Tem se orado pedindo a Deus: Senhor, me dá resposta, Senhor, me mostra a igreja verdadeira, me mostra o verdadeiro evangelho. Deus revela, Deus mostra, espera a atitude da sua parte. Você fica aí na inércia, meu camarada. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, com toda humildade. Eu estou aqui pregando para glorificar o meu Deus, não estou pregando para glorificar o nosso ministério, nem muito menos a mim. Mas eu vou dizer a você: se eu fosse você e morasse num outro estado e tivesse uma mínima condição, eu daria um jeito para essa igreja chegar aqui na minha. Dizia: pastor, eu dou aqui a minha garagem, pastor, venha, eu compro as cadeiras, eu compro a caixa de som, venha, pastor, nós precisamos de uma igreja dessa aqui. Eu faria das tripas coração, o mínimo que eu pudesse fazer, o máximo que eu pudesse fazer, eu faria. Faria, meu irmão, porque eu sei da seriedade do que é viver dentro da verdade, o que é viver no engano. Uma vez eu cheguei a dizer, eu tinha encontrado apenas um homem que pregava o verdadeiro evangelho no Brasil. E eu disse para mim em oração, para Deus em oração, e disse para os irmãos na igreja: olha, se algum dia, Deus não tivesse me escolhido para esse ministério, e eu não encontrasse nenhum ministério que pregasse a verdade, eu ia morar lá, naquele estado, é um estado do sul. Eu ia morar lá no sul, só para congregar na igreja daquele pastor, porque por enquanto é o único que eu estou vendo que prega a verdade no Brasil. Eu faria isso, eu faria. Me ajeitava para preparar com a minha família aqui, né? Arrumava lá uma casa para a gente morar, ia morar lá. Só para ter o gozo e o prazer de poder fazer parte de uma igreja verdadeira, de poder cooperar com um pastor que leva o evangelho a sério, de poder derramar o meu suor, ajudando a realizar uma obra que verdadeiramente ganha almas. Eu ia fazer. Mas Deus me colocou aqui, me deu essa verdade, assim como deu aquele servo dele. Então eu tenho o meu papel aqui em Fortaleza, eu tenho o meu papel aqui no Ceará, eu tenho o meu trabalho aqui no Brasil. Mas você, meu irmão, vai preferir ficar aí na apostasia? Vai preferir continuar aí nas heresias? Você não se angustiou quando viu as heresias? Você não se angustiou quando viu a apostasia? Você não desejou a verdade? Agora Deus te mostra a verdade, revela a verdade, te guia até a verdade. Você continua de braços cruzados, preso a coisinhas. Olha, meus irmãos, o Senhor diz que é preciso conhecer o caminho do Senhor. É preciso conhecer o caminho de Deus. É preciso conhecer o juízo do Senhor. Eu tenho sede de congregar. Eu sempre tive sede de congregar. Quando eu era católico, apostólico romano, eu saí lá de dentro. Eu era coroinha, eu era fervoroso. Eu era homem de andar em procissão, de fazer promessa, de beijar pé de imagem de santo. Eu fazia questão de viajar com o padre para os interior da cidade para celebrar missa. Eu era um rato de igreja. E Deus abriu meus olhos e me resgatou para o santo e glorioso evangelho. E o fervor no meu coração de congregar continua vivo. Mas eu olho para um povo que fica batendo palma: pastor Jardel, você é um homem de Deus. Meu irmão, pelo amor de Deus, pare de me elogiar. Eu não prego para receber o seu elogio. Ah, pastor Jardel, o senhor é profeta. Meu irmão, pare de me chamar de profeta. Eu nunca disse que eu sou um profeta. Pare de me elogiar. Eu não prego esperando elogios. Eu não estou aqui para receber o seu elogio, meu irmão. Eu estou aqui para tentar abrir os teus olhos em nome de Jesus Cristo e esperar que você se arrependa e tome decisões sérias na sua vida de seguir essa verdade. Ah, pastor, é porque aqui no meu estado eu não estou encontrando a igreja verdadeira. Então seja o primeiro, meu irmão, a dar força para esse ministério chegar até aí, se você acredita em nós. Seja o pioneiro na sua cidade, seja o pioneiro no seu estado. Enfrente família, enfrente sua casa, seu lar, enfrente a liderança, enfrente a denominação, enfrente quem se puser, quem for necessário enfrentar. Mas faça, meu irmão, o possível. Seja um pioneiro. Marque a história da sua cidade, marque a história do seu estado onde você mora, marque a história dessa nação. Sendo um dos pioneiros por meio de quem o santo evangelho chegou até a sua cidade, até o seu estado. Saia dessa inércia. Uma geração fraca, débil, doente, que não tem atitude, que estão acostumados a aplaudir cantores, pregadores hereges. Sim, estão acostumados a rasgar seda, elogiando homens. A palavra de Deus não precisa do seu elogio, meu irmão. Jesus disse: eu não procuro a glória dos homens, o elogio dos homens. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me recebem. Mas se qualquer um vier em seu próprio nome, esse vocês o recebem. Uma das desgraças da apostasia hoje, meu irmão, é essa bajulação que existe.
Oh, fulano é um homem de Deus, é um profeta. É um profeta. Povo que busca elogio. Gente que não pode receber uma oportunidade na igreja. Já pega o microfone falando língua. Já chega o microfone falando língua. Querendo atrair atenção, querendo aparecer, querendo se mostrar, ou querendo agradar os ouvintes. E não trazem a verdade. Vocês nunca poderão pregar a verdade quando estiver preocupado em agradar os homens. Nunca poderá ser um instrumento nas mãos de Deus enquanto tiver aí com esse negócio de ser legal. Nós não temos que ser legal, nós temos que ser verdadeiros e cheios do Espírito Santo. Apenas assim as vidas serão resgatadas do inferno, meu irmão. O Senhor diz aqui no verso 8. Aqui. Como pois dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Como você diz isso? Jeremias 8, em Jeremias 8. Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria pois teriam? O que é que nós vemos hoje? A apostasia se dá também pela inteligência dos homens. Nunca vimos uma geração tão fácil fazer um curso teológico. A pena dos escribas dessa geração não para de escrever tratados, livros, revistas, livretos, não para de escrever, sim, livros e mais livros e mais livros. Eu quero dizer que a pena dos escribas dessa geração já está envergonhada. Porque se dizem sábio, mas o Senhor pergunta, sim, vocês rejeitaram a palavra do Senhor, que sabedoria pois vocês têm, meus irmãos? Uma geração de teólogos. Todo mundo hoje tem um anel no dedo. Eu sou teólogo. Todo mundo pega aqui R$150, R$200 e faz aqui uma faculdade aqui de teologia. Sim. Faculdade de teologia com selo do MEC. Eu sou teólogo, eu sou bacharel, eu sou graduado, eu sou doutor em teologia. Mas que sabedoria vocês têm, amados? Que sabedoria? O Senhor diz sabedoria. Eis que vocês rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, vocês teriam? A muita eloquência de vocês não demonstra a sabedoria de Deus. A bela retórica, as palavras muito bem colocadas em vocês não demonstra a sabedoria de Deus. Que sabedoria vocês têm, geração de teólogos, se vocês têm rejeitado a palavra de Deus. Se vocês fossem verdadeiramente sábios, vocês lutariam pela verdade, pelo evangelho. Lutariam. Se vocês fossem sábios de verdade, vocês defenderiam o santo evangelho. Não, vocês estão fazendo uma teologia para defender a placa da igreja de vocês, ou para poder pegar um emprego, entre aspas, de pastor. É porque hoje estão oferecendo emprego de pastor, de bispo, e estão fazendo teologia para arrumar um emprego de pastor, entre aspas, um emprego de bispo, entre aspas, porque pastorado e bispado não é emprego, é ministério, é vocação, é chamado de Deus. Mas foi nisso apenas que transformaram a geração da pós-modernidade, a geração pós-moderna, a geração da alta tecnologia. Sim, deturpou a palavra de Deus e transformou a sabedoria do Altíssimo em meras palavras de homens. Sim, meus amados, vocês têm rejeitado a palavra do Senhor. Que adianta se dedicar tanto à teologia, vocês têm desprezado a palavra do Senhor. Que adianta escrever tantos livros se não trazem a verdadeira palavra do Senhor, se desprezaram a palavra do Senhor. Eis que vocês rejeitaram a palavra do Senhor, que sabedoria pois vocês teriam? É uma geração embaraçada, de pessoas mais interessadas com os deleites do mundo
do que com as glórias eternas que Deus preparou. Uma geração desviada do Evangelho, distante do reino de Deus, que não faz a mínima ideia do juízo que virá sobre a cabeça deles, sobre a sua cabeça. Uma geração corrompida, prostituída, adúltera. Uma geração que cospe, pisa e blasfema o nome do Senhor Jesus e o santo evangelho do reino. Uma geração que perdeu o temor. Por quê? Porque tudo está em silêncio. Os israelitas não andam mais marchando na terra. Deus não está mais transformando a água em sangue. Deus não derramou mais chuva de saraiva do céu, pedras de fogo. Por isso vocês não o temem mais. Porque não vem mais, sim, as pragas do Egito. Porque vocês olham em volta e parece que está tudo tranquilo. Eu quero lhe dizer, meu irmão, Deus é Deus soberano. Ele continua cheio de glória como desde o princípio. E no tempo certo o juízo dele cairá sobre a cabeça de todos os ímpios, rebeldes e desobedientes. Sim, vocês verão o juízo de Deus. E quando vocês estiverem vendo o juízo de Deus, será tarde demais para se arrependerem e obedecerem a sua palavra. Vocês verão a ira de Deus vindo sem mistura, sendo derramada sobre a cabeça de vocês. E quando vocês virem isso e o terror bater no coração de vocês, vocês não poderão fazer mais nada, porque Deus não aceitará mais o arrependimento de vocês, porque não haverá mais chance. Se arrependa hoje, ó igreja apóstata. Se arrependam hoje, ó líderes hereges. Voltem-se para o Evangelho, voltem-se para o Senhor, voltem-se para a palavra, enquanto há tempo. Vocês são perversos e maus. Vocês veem nesse povo simples, incauto, leigo, que dependem de vocês para aprender as escrituras, e vocês as têm ensinado errado para cumprir seus próprios propósitos. Vocês têm extorquido essas vidas. Vocês têm explorado elas e usado elas como instrumento de manipulação. Vocês têm usado elas para se promover e para enriquecer-se a si mesmo. Os seus carros de luxo, suas joias de ouro, ostentando os bens que vocês ostentam, vocês demonstram que estão zombando deles e eles sequer percebem isso. Mas eu quero dizer a vocês, povo, vocês são tão culpados quanto esses hereges. Sim, porque eis aqui a palavra do Senhor e vocês não querem dar ouvidos. Ele diz, no verso 10, portanto, darei suas mulheres a outros, e as suas herdades a quem as possua, porque desde o maior até o menor, cada um deles se dará a avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade, está vendo? Do profeta até o sacerdote, usa de falsidade. Cada um deles, do menor até o maior, se dá avareza. Verso 11, e curam a ferida da filha do meu povo, leviandamente dizendo, paz, paz, quando não há paz. Ou seja, a ira de Deus está acesa. Deus está irado contra essa nação. Deus está irado contra a igreja chamada Igreja Evangélica Brasileira. A ira de Deus está prestes a explodir contra essa igreja caída, corrompida. E vocês ficam pregando paz, que Deus vai dar prosperidade. Vocês ficam curando a ferida deles levianamente, enganando com mentiras, dizendo que Deus falou com vocês, sendo que Deus não tenha falado, e fazendo errar esse povo, e cada vez mais os conduzindo para longe de Deus, e mergulhando eles cada vez mais na apostasia. E o Senhor diz no verso 12, porventura se envergonham de cometer essas abominações? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabem o que é se envergonhar. Portanto, cairão entre os que caem,
e tropeçarão no tempo em que os visitar, diz o Senhor. É o que o Senhor está dizendo. Você se envergonha de cometer essas coisas? De modo algum. Nem sabe o que é se envergonhar. No próximo show você vai estar dentro, né, meu camarada? E esse movimentozinho aí, deu lucro? Você trouxe esse cantorzinho barato? Esse mercadorzinho barato deu lucro? Você ficou com uma partezinha? Quanto você pegou? 10%? 20%? O lucro foi bom? Você se envergonha disso? Não. O povo não sabe que você está rachando o lucro. É. Você se envergonha? Não. Você vai fazer um show ainda maior. Não se envergonham e, pelo contrário, nem sabem o que é se envergonhar. Então diz o Senhor: vocês cairão entre os que caem e tropeçarão entre os que tropeçam, e serão julgados e sentenciados e condenados se não se arrependerem, diz o Senhor. E no verso 13: certamente os apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha caiu. Até aquilo mesmo que eu lhes dei se irá deles. Sim, até aquilo mesmo que eu lhes dei se irá deles, diz o Senhor. O Senhor está dizendo que vai tomar tudo, até o que Ele deu, por causa da apostasia. Deus levantou alguns homens, levantou, mas eles apostataram. Deus deu condição, capacidade a alguns homens, mas eles apostataram. E Deus diz aqui: até aquilo que o Senhor Deus deu a vocês, Ele vai tomar. E isso no dia do juízo, no dia do julgamento. Ele não vai tomar agora. Em Mateus 25, a palavra dos talentos, a Bíblia diz que Deus dá os talentos, mas Ele não toma agora. Você vai usar o talento conforme você acha que é melhor. No dia do julgamento você vai dar conta do talento. Isso sim. Vamos lá pular para o capítulo 9. Sim. Capítulo 9, versículo número 7. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os fundirei e os provarei. Porque de que outra maneira procederia com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles, fala engano. Com a sua boca fala cada um de paz com seu companheiro, mas no seu íntimo armam-lhe ciladas. Porventura, por estas coisas não os visitaria, diz o Senhor. Ou não se vingaria a minha alma de uma gente tal como esta, diz o Senhor. No verso 13: e disse o Senhor: porque deixaram a minha lei, que publiquei perante a sua face, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Antes andaram após o propósito do seu coração, e após os Balaim, como lhe ensinaram os seus pais. Sim. O Senhor diz que o povo andou de acordo com o que os seus pais ensinaram. E está errado isso, pastor? Tá. Porque o povo tinha os livros sagrados para conferir. E se eles tivessem conferido com os livros sagrados, eles iam perceber que os seus pais estavam errados. E não deveriam se sujeitar à vontade dos seus pais, porque a vontade dos seus pais estava contra a vontade de Deus. Mesmo Deus dizendo que deve se honrar o pai e a mãe, todavia, quando o pai e a mãe quer lhes levar para longe do Senhor, então Deus deve ser honrado acima deles. Sempre. Então o Senhor fala do juízo que vai derramar sobre esse povo. E o profeta Jeremias? O profeta Jeremias estava turbado com tudo isso. No capítulo 9, no verso 1, ele diz: porvera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo.
Provera a Deus e eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria deles, porque todos eles são adúlteros, são um bando de aleivosos. Jeremias está dizendo: se eu tivesse uma estalagem lá no meu deserto, eu ia sair aqui do meio desse povo adúltero, corrompido, desviado, apóstata, herege, e ia lá ficar no meio do deserto. E do verso 3: e estendem a língua como se fosse o seu arco para a mentira, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim não me conhecem, diz o Senhor. O que Deus está dizendo? Eles se fortalecem na terra, mas não para a verdade, sempre para o engano. E avançam de malícia em malícia, e não conhecem ao Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a falar mentira. Andam se cansando em obrar perversamente. Amém. Não pregarem o verdadeiro evangelho de Cristo, que o povo andou de acordo com o que os seus pais ensinaram. E está errado isso, pastor? Tá. Porque o povo tinha os livros sagrados para conferir. E se eles tivessem conferido com os livros sagrados, eles iam perceber que os seus pais estavam errados. E não deveriam se sujeitar à vontade dos seus pais, porque a vontade dos seus pais estava contra a vontade de Deus. Mesmo Deus dizendo que deve se honrar o pai e a mãe, todavia, quando o pai e a mãe quer lhes levar para longe do Senhor, então Deus deve ser honrado acima deles. Sempre. Então o Senhor fala do juízo que vai derramar sobre esse povo. E o profeta Jeremias? O profeta Jeremias estava turbado com tudo isso. No capítulo 9, no verso 1, ele diz: Povera a Deus, a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Provera a Deus e eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria deles, porque todos eles são adúlteros, são um bando de aleivosos. Jeremias está dizendo: se eu tivesse uma estalagem lá no meu deserto, eu ia sair aqui do meio desse povo adúltero, corrompido, desviado, apóstata, herege, e ia lá ficar no meio do deserto. E do verso 3: e estendem a língua como se fosse o seu arco para a mentira, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim não me conhecem, diz o Senhor. O que Deus está dizendo? Eles se fortalecem na terra, mas não para a verdade, sempre para o engano. E avançam de malícia em malícia, e não conhecem ao Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a falar mentira. Andam se cansando em obrar perversamente. Amém. Então, queridos, eis a mensagem do Senhor. Eis o alerta, a repreensão do Senhor. Eis a exortação do Senhor. Só me resta dizer: aquele que tiver ouvidos para ouvir, que ouça.